Olá, bem-vindos ao Cinemark, mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o curador e dramaturgo Antônio Cava. Tudo bom, Antônio? Olá, Marden. Tudo bem? Então, indo direto ao ponto, qual é seu filme de cabeceira? Olha, para um cinéfilo, escolher um único filme é muito difícil, isso é óbvio, né? Uhum. Mas para mim não foi difícil. Para mim, desde a primeira vez que você sugeriu, né, eu já pensei nesse filme. Não tive nenhuma dificuldade de escolher O Sol é para Todos, de 1962, do Mulligan. O Robert Mulligan dirigiu e é baseado no livro homônimo da Lee Harper, né? Exatamente. Eu acho que, na minha cabeceira, pelo menos, está toda a minha vida, né? Nas gavetas eu coloco as coisas mais importantes, desde os detalhes afetivos, como os documentos mais importantes. Em cima da minha cabeceira são os objetos que me emocionam de pin muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive tem quase um oratório desses objetos na minha cabeceira. Então esse filme traduz exatamente essa importância afetiva e emocional em relação a esse filme, que eu tenho a minha relação com esse filme. Você lembra quando você viu esse filme pela primeira vez? Eu assisti exatamente com a idade da Scout, a narradora. A menina ela tem 6 anos e eu assisti esse filme com 6 anos na televisão. Visão. Ficou muito marcado para mim, na minha vida. Tem uma coisa muito interessante que eu não lembrava o filme ficou marcado em mim, mas uma criança não lembra a diretora, inclusive o nome, o título do filme, né? Uhum. Mas durante a adolescência, a professora no ginásio, ela pede para que todos escolham um livro para comentar na sala de aula. E eu tinha acabado de entrar no Clube do Livro, que era uma coisa que existia nos Uhum. anos 70, no Rio de Janeiro. E o livro que eu ganhei pela minha inscrição, né, foi O Sol é para Todos. Eu não tinha nenhuma noção do que se tratava, mas eu ganhei do Clube do Livro e comecei a ler. Eu falei, poxa, eu já li esse livro. Aí fui preenchendo as lacunas da minha memória na minha adolescência em relação à minha infância. Então foi uma segunda emoção. Aí o que me levou a assistir novamente o filme, eu falei, é este o filme que eu lembro da minha infância, aquele que eu mais gostava. Então teve vamos dizer, uma relação afetiva, não só do filme, mas também é inegável que o livro causou um grande impacto em mim também. Não, no caso foi uma dupla relação afetiva com um livro ou, sei lá, o livro te reencontrou com o filme anos depois, né? Exatamente. E, veja, a mai hoje em dia a gente está muito ligado no impacto estético dos filmes, na relação de conteúdo, na relação de mensagem, e eu acho que há uma lacuna afetiva e emocional em relação à maioria das obras de artes, não só em relação ao cinema. E, a escolha desse filme é para me lembrar que, essa a gente não pode perder essa conexão, que tem que ir além da superfície da nossa relação com as obras de arte no geral, né. Então, essa relação afetiva a gente não pode perder, essa emoção a gente não pode perder em relação aos filmes, né. É, esse filme também é um filme do qual eu gosto bastante. Inclusive, eu cito ele no texto de apresentação de um livro que eu escrevi sobre filmes de tribunal, né? O livro Cinemar de Tribunal, que tem vários exemplos de filmes jurídicos, né?
E no meu texto de apresentação, eu confesso que nunca pensei em ser um advogado na vida, mas se eu tivesse que ser um advogado, eu queria ser um advogado como o Ericas Finch. É. In inclusive, o título original do livro, que é, To Kill a To Mockingbird. To Kill a Mockingbird, Bird. né, é um título muito difícil de traduzir em todo o Uhum, mundo, o que já denota que a autora, Harper Lee, ela não tinha noção de que realmente ela estava escrevendo uma obra-prima, um clássico, né, e que pudesse fazer sucesso, porque foi uma obra de estreia dela, sim. né, pelo fato dela ter escolhido uma ave, um pássaro que é muito ligado aos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil poderia ser o pardal, os pardais que tem Uhum, urbanos, né, que são também muito frágeis, né? Na Itália seria o usignolo, por exemplo. Então acho que cada país criou um título e os títulos dos países são muito poéticos também, uhum. né? O Brasil ficou O Sol é para Todos, né? Quem lê esse título, acho que pode imaginar um drama com uma mensagem ou uma história de amor, e o filme não tem isso, né? O filme não é um único tema, né? Na Itália, por exemplo, se chama Il buio oltre la siepe, que é hiperromântico, né? A escuridão além da cerca, né? Eu acho que ela não tinha noção, né, de que Uhum. o livro iria fazer tanto sucesso, um sucesso mundial. Mas o título original, eu me perdi um pouquinho aí, desculpe, tá? Não, O título original ia ser Atticus. Mas depois, obviamente, com o andar da carruagem, dos produtores, da editora, né, ela chegou à conclusão que ele não era o único personagem, ia focar muito nele. Né? E, uhum. obviamente, é baseado no pai da Sim, dela. Harper Lee, no pai Ela é dela, a né? Scout, né, a história é Ela contada é a partir do scout, ponto de vista dela, da menina. da menina, é uma homenagem ao pai, que já tinha 82 anos e faleceu durante as filmagens, né? E isso é uma coisa que marcou muito, muito ela. E tem uma coisa muito interessante, né? Você vê como eu sou fã, esses detalhes eu fui adquirindo ao longo das minhas investidas para saber mais, que a gente quer Uhum. devorar o filme, a Sim, gente, sim. o filme ganha uma vida, né, dentro da gente, a gente quer saber tudo, quer ter uma intimidade total, né, em relação ao filme. O pai, quando leu o livro, né, a primeira reação dele foi: você escreveu uma obra-prima, vai ser muito difícil você escrever algo além disso. Vai ser muito difícil você escrever algo melhor do que isso. E, de fato, foi Uhum. Prof... premonitório, porque Aham, profético. foi profético, porque foi o único livro que ela escreveu. Né? Alguns dizem que pode ter sido um trauma que ela teve com Truman Capote, porque ela trabalhou muito no livro do Truman Capote e ele não deu os créditos, ela ficou um pouquinho chateada, mas eu não acredito que seja isso, não. Eu acho que a questão é que ela não conseguiu se superar, né, após esse sucesso. Ela ganhou o Pulitzer, né, em 1960, e o livro vendeu milhões, né, e até hoje é sempre reeditado. Né? Não, e ela de uma certa forma não, ela faz uma bonita homenagem ao Truman Capote, que é o garoto vizinho dela, que se encontra com ela sempre que vai passar as férias ali no interior. Ele é o pequeno Truman Capote. É, Inclusive, tem algumas sequências que o jeito de ele sentar, as roupas que ele veste, tudo remetem ao Truman Capote que a gente conhece, né, como jornalista e escritor. É uma homenagem, né, dela à personagem. Aliás, a esse amigo dela, né?
Você vê como o filme ele tem várias, várias aborda vários pontos, né, libertários, né. O o o menino que faz, vamos dizer, o Truman Capote jovem, Uhum, ele vem de uma família, né, onde o pai desapareceu e é criado pela mãe, e ele está na casa da tia. A uhum, família do Atticus, ele é viúvo e cria 2 filhos, uhum, né, ele é um pai solteiro, inclusive a governanta, a empregada doméstica, né, que é uma negra, ela desenvolve o papel de mãe, ela não é simplesmente, uma pessoa que faz os afazeres domésticos. Em várias cenas do filme, ela educa essas crianças e ele não interfere nessa educação, ela sugere como deve se comportar, como deve falar, qual é a postura na mesa, como a educação que tem que ter com os convidados, a cena que ela fala, é muito importante aquele momento lá, porque, obviamente, é uma abordagem do preconceito racial, né, uhum. do racismo, sobre o ponto de vista de brancos, que hoje pode gerar muita discussão isso, né? Aquilo que nós chamamos de lugar de fala, né? É porque ele é o herói daquele grupo lá, né? Exato. Talvez, exato. Então hoje nós evoluímos muito no entendimento, né, do racismo estrutural, né? Que mesmo nesse filme tenta quebrar de alguma forma, né? E é essa maneira que ela educa essas crianças, né, é uma coisa que me chamou muita atenção, né, essa relação afetiva. Ela praticamente é a mãe dessas crianças, né. Foi o primeiro e único livro da Harper Lee. Ela até chegou a escrever um outro muitos anos depois, que alguns consideram como uma continuação do Sol é para Todos, mas que não teve a mesma repercussão. Mas é um livro que foi lançado pouco antes do filme. O filme, os direitos foram adquiridos para ser transformado em filme. O Gregory Peck, desde o início, foi o nome escolhido para fazer o Éricas. E quando as filmagens começaram, a Harper Lee esteve presente durante vários dias das filmagens, não interferiu em nada, ela, mas por delicadeza do Robert Mulligan e do produtor do filme, que é o Alan J. Pakula, consideração a ela, ela foi. E aí ela tem relatos que dizem que aquela primeira cena, quando a Scout está na varanda da casa e o Erica chega do trabalho e ela vai e abraça o pai e os dois entram em casa, quando a Harper Lee viu aquela cena, começou a chorar no estúdio, porque e depois o Gregory Peck chegou para ela e disse: "Mas por que que você estava chorando daquele jeito?" Disse assim: "Não, porque eu vi o meu pai chegando em casa e me abraçando." É, eu observei, para poder falar sobre esse filme hoje, eu eu posso te dizer que você me fez chorar de novo, porque eu tive que assistir novamente, então, por culpa sua, eu chorei novamente vendo o Ah, não, filme. mas é um choro Eh, bom. e eu observei o trabalho de ator do Gregory Peck, Ele porque ganhou o ele já Oscar de melhor ator por esse ex filme. é fenomenal, porque ele já tinha feito Outros Advogados, ele tinha feito o Caso Paradine, envelhecido inclusive, né, envelheceram ele, Uhum. do Hitchcock, Coque. então ele queria construir um personagem, você percebe o quanto é introvertido, contido, é realmente mais do que merecido esse Oscar para o Gregory Peck, e ele vai receber o Oscar das mãos de quem? Sophia Loren, Uhum. e ele vai com o relógio do pai da Harper Lee no bolso, né. Esse filme na Ele deu época presente. esse filme na época foi indicado a 8 Oscar, ganhou 3, ganhou melhor ator para Gregory Peck, ganhou melhor roteiro adaptado e ganhou melhor direção de arte em preto e branco. Na época havia a distinção
de fotografia, de direção de arte, de figurino, para filmes É, preto e branco e filmes coloridos. E foi indicado também a melhor direção, melhor filme e tudo, mas ficou só com esses 3. é. A direção de arte, que é a cenografia, né, Uhum, reproduziu tudo em estúdio, né, porque a cidadezinha da Harper Lee tinha mudado muito ao longo dos anos, já tinha virado uma cidade urbana, né, e então eles tiveram que reproduzir, inclusive, o tribunal, né, uhum, perfeito, né, o trabalho dele. O filme é bonito em todos os detalhes, até a abertura, eu chamo de uma vinheta de exato. abertura, né? Uhum, Eh, a vinheta de abertura, quando ela começa a cantar, a menina, e uma bola encosta na outra e sobe a música, né? uhum, Se não me engano, é Herbert Bernstein, né? Que não é uhum. parente do Leonard Bernstein, Tá. né? Mas tem É, uma conexão com o seu querido Guerra nas Estrelas, né? Porque o quem John toca Williams. o John Williams, quem toca o piano nessa música é o John Williams. Uhum. Que E a cena ainda não não era um era, compositor exatamente. solo, né. E essa música é linda, a trilha sonora é linda, e essa abertura é muito bonita também. E, Antônio, eu quero retomar aquela história que você começou a contar, do trabalho que a tua professora pediu para que os alunos lessem um livro e relatassem o que leram. E você, por uma série de coincidências e tudo, terminou tendo em mãos o livro daquele filme que te marcou quando criança, que você não lembrava o filme nem nada. Como é que foi, Foi, o foi uma, reencontro com esse livro, essa redescoberta, esse reencontro e esse trabalho que você teve que fazer para a professora? olha, é engraçado que a gente não combinou essa pergunta e para mim essa pergunta é muito importante, porque para mim foi, sei lá, uma iluminação naquele momento que eu estava preenchendo a lacuna do filme com outras cenas, que depois eu revi o filme Uhum. e eu falei, não, está faltando aquela cena, está faltando a cena em que o acusado lá do estupro foge Uhum. e é assassinado. Cadê essa cena que não é mostrada no Não, filme, né? É só narrada, nada. né? Uhum. Mas pelo fato de eu ter lido o livro, eu comecei a descobrir a beleza da imaginação, de como é importante as obras de arte deixarem algumas lacunas para que o A gente público preencha, né? possa, a gente preencha. Então foi um momento muito mágico quando criança que eu descobri o poder o poder da arte, o poder do cinema, o poder da literatura. E essa pergunta que a gente não tinha combinado, porque o que, que é, como diria o Fellini, né? Porque, como você bem sabe, eu organizei a sala do Fellini em Curitiba, né? Poderia ter escolhido um filme do Fellini, eu sendo um felinianista, né? Por que, que eu não escolhi, né? Mas esse momento que eu tive que imaginar o filme lendo o livro foi que me conectou com aquilo que o Fellini sempre falava, que os sonhos se parecem muito com os filmes, né? Porque nos sonhos, né, na imaginação, você dá saltos no tempo, os personagens aparecem e desaparecem, Uhum. a edição, né, se parece muito com os nossos sonhos, né? Nossos sonhos e nossa imaginação. Então, essa pergunta sua é fantástica e, para mim, foi um momento único que eu nunca vou esquecer quando eu comecei a preencher as lacunas lendo o livro que eu já tinha assistido. É, eu achei curioso quando você disse que começou a ler o livro, que você tinha recebido pela primeira Eu, vez, e assim, mas eu já li esse livro. livro, é, Você vê como era muito forte as forte, imagens do filme na tua cabeça, de você achar que já exatamente. tinha lido o livro. E por que também escolhi esse filme que eu recomendo a todos
assistirem, né? Mas não pela mensagem, é pela emoção que ele transmite, né? Claro, ele tem uma mensagem sobre o preconceito muito importante, Uhum, a mensagem da perda da inocência. Tem várias mensagens o filme, mas não é por ali que o filme te prende, né? Por isso que eu recomendo a todos, se puderem, assistir O Sol é para Todos. Mas eu escolhi esse filme porque ele me deu uma emoção muito grande na minha infância, na tenra infância de 6 anos, me causou uma emoção muito grande na minha adolescência e depois que eu revi na vida adulta também. Então, em todas as fases, ele, ele te ele marcou. preencheu, ele marcou e satisfez intelectualmente, inclusive, né? E o que acontece? É uma obra relativamente simples, é uma história linear, não, Uhum. na própria direção, na minha opinião, brilhante, brilhante porque preserva essa emoção, essa simplicidade justamente desses personagens, porque é muito delicado, né? O Mockingbird é um passarinho, e eu acho que ele abordou esses passarinhos que são as crianças do filme, Uhum. né? A inocência dessas crianças, Exato. a inocência de nós adultos que nos identificamos, né, que vamos descobrir essa inocência, ele dirigiu com a delicadeza de segurar um passarinho na mão mesmo, né? Eu tenho essa sensação do diretor, por isso que eu acho que é muito bonito, né? E é um filme que teve um sucesso de público muito grande. E quando você fala em sucesso de público, você fala um sucesso que vai desde as pessoas mais humildes até os intelectuais, né? Esse é o verdadeiro sucesso, Uhum. né? Quando você consegue reunir, né? Além de tudo, como eu te falei, de emocionar em todas as fases, em todas as minhas idades, né? E, Antônio, eu não sei se você vai concordar comigo, mas parafraseando aquele senhor negro no finalzinho do filme, quando ele cutuca a Scout, né? Eu ficaria de pé se o Aricus entrasse aqui na sala ou se passasse na minha frente. Com certeza, com certeza. Sabe? É uma das cenas muito bonitas, é uma cena muito emocionante, Impressionante. né? É uma cena que fica marcado. A cena do tribunal, né? Como você mesmo escolheu, é um filme que foi classificado como um filme de tribunal, né? Mas um outro detalhe muito interessante que eu sou muito fã dos filmes de terror, né? Já fiz muitas curadorias de filmes de terror, do cinema gótico, do giallo, Falou. e eu sou fã. E no fundo, o filme também tem um lado de suspense, de Pense. Com terror. a figura do É, Boo. pelo amor, a primeira cena que ele vai bater na casa e fica preso e aparece uma sombra, aquilo é digno dos maiores diretores de suspense e de terror, e é uma cena de terror muito grande aquela, Não, que é né? potencializada pela mente fértil das crianças, né? Das crianças, exatamente. Então, existe, é um filme de aventura, de suspense, né, de tribunal, Uau. né? E veja como é possível você fazer um sucesso, você fazer um grande filme sem a necessidade de ter um romance, sem a necessidade de ter um super-herói, um herói, um bandido ou um vilão, porque o Uau. vilão lá é o quê? É o preconceito Aceito. naquela cidade, é o Uhum. provincianismo, é a ignorância. Ânsia. Então, não é uma figura Boa. única, né? No filme, né? É possível também, né? Uhum. E foi o filme de estreia do Robert Duvall, né, que faz o Boo. Ele não tem fala Exatamente. nenhuma no filme, mas Nenhuma. a presença dele é marcante, como todos os trabalhos futuros que ele veio a fazer. Exatamente. Ele ficou 6 meses sem pegar sol, para ter aquele aspecto Eu sei, é fantasmagórico, adepto do né? método, né?
exatamente, não tem problema de spoiler, né? Estou Não, preocupado com spoiler, né? não, nem se Mas, preocupe. mas é um tipo de filme, esse filme é tão importante, é cheio de conteúdo que o começo, meio e fim não tem tanta importância, né? Mas ele, na verdade, é a figura da inocência, né? Todo mundo pensa que são as crianças, o pardal, né? O Uhum, Mockingbird, né? Mas o Mockingbird aí é ele, é a uhum, inocência dele, é um personagem que tem problemas psiquiátricos, é muito grande, né? Ele também é uma figura inocente, sim, né? E que sofre na mão claro. da cidade, da Sofre o família, mesmo né? preconceito. Mesmo preconceito, né? E é claro, fala-se também da inocência dos personagens infantis, que são Isso, sim. fantásticos, né? Uhum. E o mais engraçado é que nenhum dessas crianças fez outros filmes, né? Foi É. que nem a Harper Lee. Uhum. Escreveram um único grande filme, atuaram em um único grande filme, Aham. e eu não lembro o nome da atriz, né, que a atriz mirim de 6 anos, Que faz a né, que fez a Scout. Scout, mas ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante e perdeu para outra criança também, né, uma outra criança que ganhou, mas ela foi a jovem a ser indicada a um Oscar, a que fez a Uhum. Scout, É a né? Mary Badham, o nome Eu dela. não lembrava, não lembro. Esse é o fato, por ela ter feito um único filme, a gente não Aham. grava o nome, né? Mas, Antônio, a conversa está ótima e duraria horas e horas, mas a gente tem que terminar. Quem quiser acompanhar teu trabalho, saber um pouco mais sobre você, onde é que encontra o Antônio Cava? Olha, Antônio Cava está nas mídias sociais, estou no Facebook. Facebook é o meu diário cultural, lá eu coloco tudo aquilo que eu estou fazendo, inclusive eu produzo muito, né, no Facebook e no Instagram, né? E agora também no Threads. São esses canais e plataformas que eu tenho. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Agradeço a tua presença, Antônio, essa conversa ótima sobre O Sol é para Todos. E eu adorei, eu adorei. Já pelo título, eu já era fã. Eu já estava esperando, meu Deus, eu quero participar. Vamos dizer que é um desejo realizado, Exato. porque eu sou fã desse seu programa específico no seu canal. Obrigado, Antônio. E até o próximo Cinemarden. Até mais.